Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Bom, para que a gente possa explicar o que significa na plenitude dos tempos, e aí a gente já entra aqui no curso de História da Igreja, a gente já entra no assunto propriamente dito, a gente tem que voltar um pouco no tempo, certo? Para que a gente entenda sobre a plenitude dos tempos. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar que Nabucodonosor dominou Israel, dominou Judá, fez várias incursões, dominou Jerusalém e levou cativos a elite ali de Judá, certo? O Império Babilônico foi o primeiro de uma série de impérios de nível global, de nível mundial. O Império Babilônico trouxe para o povo, para o mundo daquela época, para o mundo conhecido, uma consciência de mundo, uma consciência de planeta integrado. Claro que ele dominou uma parte pequena do mundo, mas é uma parte onde o mundo era conhecido ali, certo? Então trouxe uma visão de consciência de mundo, tanto o Império Babilônico quanto o Império Medo-Persa. Tá? Então, a primeira coisa foi essa consciência de mundo. Os judeus viviam muito na sua bolha, ali em Israel, Jerusalém e os países ali do entorno, mas a história bíblica até aquele momento se resumiu ali a Israel e poucos países vizinhos, principalmente quando se fala em guerras ou quando se fala no Egito, escravidão no Egito e outras coisas. Mas basicamente a história girou em torno do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus. Porém, nesse momento que a Babilônia domina o povo de Israel e domina toda aquela região, surge uma consciência de mundo. Isso é importante para propagação do Evangelho, propagação para o crescimento da igreja. Depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, esse muito importante para a história mundial. O Império Grego, seu primeiro rei ali foi Alexandre o Grande, ele trouxe mudanças significativas para o mundo. Por exemplo, a popularização da filosofia helenística. Essa popularização da filosofia grega, a popularização, a gente sabe que Alexandre, ele foi alguém que foi discípulo de Aristóteles, né? Discípulo de Aristóteles. Ele era muito jovem, um grande guerreiro, e conseguiu trazer a popularização da cultura grega, da filosofia grega, a filosofia grega que já estava bastante avançada, inclusive é base para a filosofia ainda hoje. Então eles trouxeram essa consciência da filosofia para o mundo inteiro, certo? Esse foi um dos benefícios. Essa consciência da filosofia trouxe para o mundo, fez com que os homens voltassem mais para olhar para si mesmos, para dentro de si. Por exemplo, eles começaram a olhar para os seus sentimentos, seu coração, a sua existência, criando no homem um terreno fértil para a pregação do Evangelho, certo? Então, essa filosofia grega, ela trouxe para o mundo uma consciência, um olhar para dentro de si. Mais uma coisa que o Império Grego foi importante é a questão do idioma, certo? A gente sabe que hoje o idioma considerado o idioma global, o idioma universal, é o inglês, certo? Então, o inglês é o idioma considerado universal. Então, é o idioma mais falado do mundo. Mas, naquele momento, popularizou-se o grego, e era um grego koiné. O povo de Israel falava ali o grego koiné, o povo de Jerusalém, da Galileia. Então, esses países conquistados por Alexandre o Grande, pelo Império Grego, eles tinham dois idiomas. Eles passaram a ter dois idiomas. O seu idioma local e o grego koiné. Tanto que o Novo Testamento todo é escrito em grego. Era a linguagem universal, praticamente, ali dos povos, certo? Como se fosse o inglês da época. Fato importante para a igreja, para a pregação do Evangelho, o fato de ter um idioma. Hoje, quando se vai para os cursos de missões, ensina-se os idiomas. A nossa maior dificuldade é o idioma local. Por exemplo, vai para a China, aprender o idioma local, apesar de que tem muita gente que já fala inglês. Mas, por exemplo, para tribos da África, para tribos ribeirinhas no Brasil, onde se falam dialetos ainda desconhecidos. Então, isso, para a igreja da época, para
propagação do evangelho de forma mais fácil da época, eles tinham o grego falado em praticamente todas as províncias, certo? O idioma universal, a popularização da filosofia helenística, certo? Então, esses foram os maiores benefícios do Império Grego. Mas também veio o Império Romano, depois do Império Grego veio o Império Romano. E é importante que as pessoas parem para pensar um pouco, porque depois que Alexandre morre, o seu reino foi dividido em alguns dos seus filhos, alguns generais, depois que ele morreu, certo? E quem ficou dominando ali a região de Israel foram os reis seleucidas, certo? Nesse momento aí houveram algumas guerras, por exemplo, a guerra dos Asmoneus, os Macabeus. Então Judas Macabeu, ele empreende uma revolta ali contra os reis seleucidas, principalmente uma batalha ali por conta da desolação, abominação ali trazida por Antíoco Epifânio. Isso aí é assunto para um outro momento, mas depois que Judas Macabeu se revolta, eles vencem, certo? E dá início à dinastia Asmoneia, a dinastia de sacerdotes asmoneus, até que no ano 63, certo? Até que no ano 63, o general Pompeu, o general romano Pompeu, conquistou Jerusalém. Então eles se renderam e o Império Romano passou a dominar também Jerusalém. Então o Império Romano trouxe para o mundo coisas que até hoje se mantêm. Por exemplo, existia a Pax Romana. A Pax Romana era aquela consciência de paz, de estarem todos dentro do mesmo império e de haver uma paz, certo? Então essa é a Pax Romana. Outra coisa, o direito, que também tem a ver com a Pax Romana, o direito. Cidadãos romanos eram cidadãos com direitos, algo que praticamente pouco existia no mundo antigo. Essa questão de direitos pouco existia no mundo antigo. A consciência, a cidadania romana, inclusive alguns historiadores dizem que os romanos eram os cidadãos máximos, o cidadão máximo do mundo, porque eles tinham muitos direitos, certo? Então, a paz romana, essa consciência da valorização do ser humano por causa dos seus direitos fundamentais, certo? As estradas. Interessante que a igreja, ela utilizou-se muito desses mecanismos apóstolos, as estradas romanas. E outra coisa que os romanos trouxeram foi a questão de não haver fronteiras, certo? Não haver fronteiras. Então, não tendo fronteiras, os apóstolos podiam viajar livremente dentro do Império Romano, certo? Porque não havia fronteiras entre um país e outro, porque todos eram subordinados ao Império Romano. Aí vai aquela discussão, Jesus foi um refugiado. Bom, ele saiu do seu país fugindo de uma perseguição de um rei, mas não saiu de dentro do império, ou seja, ele cruzou fronteiras, mas não cruzou fronteiras imperiais. O Egito também fazia parte do Império Romano naquele momento, tá? Então os romanos trouxeram a Pax Romana, direito, as estradas, certo? Essas estradas eram guarnecidas por guarnições militares. Então, os viajantes podiam viajar com relativa tranquilidade, com relativa segurança, aliás, com boa segurança, porque ao longo das estradas existiam guarnições militares onde eles poderiam viajar com tranquilidade, sem, como no mundo antigo, viajar e ser atacado por bandos de salteadores. Eles poderiam viajar com relativa segurança, certo? E a questão das fronteiras, certo? Então, os gregos, os babilônicos trouxeram a noção de mundo, os babilônicos e medo-persas, a noção de mundo integrado. Os gregos trouxeram o idioma, a filosofia, a helenização, o idioma, a filosofia, certo? Os gregos, aliás, os romanos trouxeram a questão das estradas, da paz, a tranquilidade, certo? Apesar de as suas vitórias serem sangrentas, evidentemente, mas após os povos conquistados eles tinham relativa autonomia, né?
tinham relativa autonomia, inclusive a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, mas os romanos eles inovaram nessa parte de poder ter as pessoas poderem continuar tendo suas religiões. Então os judeus não precisaram parar de ser judeus com a dominação romana, certo? E a questão da segurança, estradas e sem fronteiras, certo? Então essa foi a plenitude dos tempos onde Jesus veio, onde existia uma língua universal, onde existia uma noção já bem avançada de um homem olhando para dentro de si, certo? Onde existia uma relativa paz, estradas e sem fronteiras para que o evangelho explodisse mundo afora. Então essa foi a plenitude dos tempos que Jesus veio.